Olá, tudo bem? Eu sou Marcos Linhares, coordenador geral aqui da BDB Cultural. É com grande alegria que estamos hoje aqui recebendo, nesta nossa sessão de cinema, o cineasta Renato Barbieri. Tudo bem, Renato? Olá, Linhares, é um prazer estar aqui. Queria agradecer a você e ao Tistar por estar aqui nesse BDB Cultural. É uma grande honra para todos nós, da equipe de Cora Coralina Todas as Vidas, fazer parte dessa programação muito especial para nós. Eu agradeço inicialmente muito ao Tistar por essa escolha tão bacana desse. O Renato me disse antes que desse doc-fic, né, desse documentário FIC de 2015, né, que, segundo a sinopse, é cruzando a fronteira entre a realidade e a ficção. Esta é a história da escritora e poeta brasileira Cora Coralina, uma mulher que trabalhou como doceira durante quase toda a sua vida, apenas publicando o seu primeiro livro aos 75 anos de idade. No entanto, nem mesmo todos os anos de espera a impediram de se tornar uma das brasileiras mais importantes da sua geração. E esse documentário esse doc-fic que a gente vai assistir daqui a pouquinho, que temos agora essa oportunidade de falar com o Renato Barbieri, aqueles que não conhecem o Renato, nos anos 80 ele foi integrante da produtora paulista Olhar Eletrônico, onde dirigiu especiais para a TV e os premiados documentários Do Outro Lado de Sua Casa, Do Vídeo e Expiação. Foi o diretor do telejornal diário Jornal de Vanguarda na Band. É autor de premiada filmografia, com destaque para este que nós vamos assistir hoje, Cora Coralina, Todas as Vidas, As Vidas de Maria, Atlântico Negro na Rota dos Orixás, A Invenção de Brasília, Cidades Inventadas, Malagrida, Félix Varela, Monteiro Lobato, Vírgula, Ponto e Vírgula, Bianchetti, Maurício de Souza, Araraquara, Memória de uma Cidade, A Revolta dos Cabanos, Guerra da Independência na Bahia, entre muitos outros. Produziu para a TV Brasil em 2017 as séries Brasil Migrante e Lendas Animadas. É idealizador e curador do Teste de Audiência, projeto inovador de aprimoramento do diálogo do cinema brasileiro com seu público, por onde passaram mais de 100 títulos brasileiros de longa-metragem. É sócio e fundador e diretor Centro-Oeste da CONE, Conexão Audiovisual Centro-Oeste, Norte e Nordeste, sócio fundador, produtor, diretor e roteirista da Gaia Filmes, sediada em Brasília, dedicada à produção de filmes de longa-metragem e séries para TV, nos gêneros documentário, ficção e animação. Cancel, Renato. Caramba, que trajetória bonita, rapaz. Tudo bem, Renato? Você Obrigado, nasceu aonde? Linhares, obrigado. Eu sou de Araraquara. Eu nasci em Araraquara, interior de São Paulo. Morei em São Paulo 2 décadas e depois optei por viver em Brasília, que eu sou apaixonado aqui pelo nosso Planalto Central, pelo Cerrado e por essa cidade fantástica que é Brasília, né? E fiz um ambiente incrível aqui, grandes amigos e amigas, colaboradores e na produção audiovisual. Então, estou muito bem estabelecido em Brasília, uma cidade que eu amo, de fato. E aí, como foi que o audiovisual chegou na vida do Renato Barbieri? Foi ainda menino? Foi um filme que você assistiu? Tem alguém na família? Como é que é esse imaginário, essa expressão artística tão poderosa invade a vida deste garoto chamado Renato Barbieri? Pois é, eu sou de uma família de classe média de Araraquara, meu pai era arquiteto, construtor, e eu sou da metade do século passado, né, nascido ali em 58, e naqueles anos 60, 70, a gente tinha um leque de opções profissionais que era restrito, né? Engenheiro, médico, advogado, enfim, um universo, né? Dentista, enfim, aquele universo de uma dúzia de profissões, né? Hoje em dia o leque é assim, gigantesco, né? Incrivelmente gigante. E o cinema nunca tinha passado pela minha cabeça, até porque não existia esse exemplo, essa referência. Embora toda a minha geração, enfim, todas as gerações do século XX, praticamente dos anos 20 para cá, foi formada pelo cinema, né? Eu peguei o início da televisão também, então o audiovisual sempre fez parte da minha vida, mas nunca pensei profissionalmente. Foi engraçado porque eu tinha um sonho de ser radialista, sabe?
Me formei no Senac, em rádio, como radialista, e passei pela engenharia e vi que não era aquilo, e fui para psicologia e me formei em psicologia. E no meio da psicologia é que surgiu a oportunidade de apresentar um programa. Eu morava com a turma lá do Olhar Eletrônico, que eram arquitetos, o Fernando Meirelles, o Marcelo Taz, Paulo Morelli, Marcelo Machado, um grupo grande, um coletivo, né, em São Paulo. Grupo da Pesada, hein? Grupo da Pesada. E eu era psicólogo e marceneiro. Eu fazia psicologia e a minha profissão era ser marceneiro, eu tinha uma marcenaria. E eu pensei em fazer um projeto de escola, da faculdade, em vídeo, porque eles já tinham lá o Olhar Eletrônico. E esse projeto em vídeo eu ofereci para a turma lá, eles toparam fazer comigo esse projeto que eu concebi. E aí o Goulart de Andrade convidou o Olhar para fazer um programa, ocupar a TV Gazeta, lá no velho Goulart de Andrade, do Vem Comigo, para ocupar um horário da segunda noite lá da TV Gazeta de São Paulo. E aí a turma falou, aquele projeto da psicologia você não quer fazer aqui com a gente? Eu topei. Um projeto que era semestral, eu fiz em uma semana. E aí todo mundo gostou, eu adorei, e aí eu comecei a fazer programas especiais para a TV ao longo de 3 anos e meio. Toda semana. Enfim, aí eu já comecei dirigindo, e aí quando eu me formei em psicologia, eu optei pelo audiovisual. E segui a carreira de cineasta. E aí veio uma longa carreira aí, os anos 80, 83, isso foi em 83, esse começo. Então, vou fazer, daqui 2 anos, 40 anos como cineasta. Puxa vida! E me fala um pouco do seu primeiro trabalho. Olha, o que eu considero o meu primeiro trabalho, eu fiz várias matérias para televisão, especiais e tal, mas o que eu considero o meu primeiro trabalho é um documentário que eu fiz junto com o Paulo Morelli e Marcelo Machado, 2 integrantes desse coletivo, que chama-se Do Outro Lado da Sua Casa. E é uma investigação sobre os sentimentos e os pensamentos de uma população excluída da cidade de São Paulo, os moradores de rua. Porque era muito engraçado, já existia um contingente grande de moradores de rua lá nos anos 80, e sempre ficava aquela questão, o que esses caras estão sentindo, o que eles estão pensando, será que esses caras estão ligados, não estão alienados ou estão conscientes? E aí a gente fez essa pesquisa que resultou nesse trabalho que é premiadíssimo, viajou o mundo e faz parte de todas as antologias da história do vídeo no Brasil. A gente era uma turma do vídeo, depois todo mundo migrou para o cinema, né? E aí esse trabalho, quando eu fiz, e tem a ver com a Cora, que nós vamos falar da Cora Coralina, que a Cora trabalha com o protagonismo das margens. E esse trabalho já era um protagonismo das margens, era dar voz e sentimento àquelas pessoas. E a gente encontrou personagens incríveis, homens e mulheres, de uma sensibilidade e uma sabedoria impactante. Então, é um filme de impacto. E quando eu concluí esse filme, comecei a frequentar festivais com esse filme, viajar, e aí realmente você é mordido pela mosquinha ali do cinema, né? Eu decidi seguir na minha vida trabalhando com conteúdo, né, conteúdo audiovisual, de relevância social e ambiental, e é assim que eu estou até hoje, cada vez mais envolvido com esse tipo de conteúdo. Então, o filme da Cora faz parte desse colorário de obras que a gente tem aí nessas linhas. Eu tenho percebido, assim, olhando a tua produção, que você me parece muito preocupado nesse diálogo com as questões sociais, com o cotidiano, com essas questões que podem parecer comezinhas para tantos, mas que são tão ricas, porque o cotidiano é muito rico, e de personagens e de coisas interessantes que podem ser trazidas à baila pelo olhar do cinema, pelas câmeras de um bom roteirista, né? Pelo bom roteiro, pelas câmeras, pelas lentes de um bom cineasta. Ao mesmo tempo, você também tem um diálogo com a literatura, que isso também vi aqui que você tem Monteiro Lobato, tem várias coisas aí. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu diálogo aí. É isso mesmo? Olha, é isso mesmo. O Do Outro Lado da Sua Casa foi um trabalho fundante na minha vida, né?
E eu sempre muito preocupado em estar ouvindo as pessoas que têm pouca voz na nossa sociedade. A nossa sociedade é muito estratificada, secularmente estratificada, vem de uma tradição escravagista, né, de séculos, né? Hoje em dia eu estou lançando 2 filmes sobre o trabalho escravo contemporâneo, que eu costumo dizer que ele começou no dia 14 de maio de 1888, ou seja, no dia seguinte da abolição, começou o trabalho escravo contemporâneo. Então, essa conexão com os excluídos, isso sempre esteve muito ligado ao meu trabalho. Mas eu também fui desenvolvendo outras vertentes. Eu desenvolvi uma vertente ligada às biografias, e Cora é minha 6ª biografia. Curiosamente, eu fiz as biografias dos 2 caras que me alfabetizaram, que é o Monteiro Lobato e o Maurício de Souza. Eu, antes de entrar na escola, eu fui alfabetizado lendo Monteiro Lobato e lendo o Maurício de Souza, né? As tirinhas do Maurício de Souza, que tinha na folhinha, né? Um suplemento da Folha de São Paulo de domingos. E foi muito curioso eu ter feito a biografia desses 2 grandes escritores, enfim, brasileiros, né? 2 grandes personagens da nossa cultura. E aí eu acabei desenvolvendo outros projetos biográficos, né? Eu fiz do grande bagéense e depois brasiliense, candango, o Glênio Bianchetti. Fiz a biografia de um jesuíta italiano, que é Gabriel Malagrida, é o meu primeiro longa-metragem, isso fiz em ano 2000. Depois fiz de um cubano também, que é considerado um grande cubano, chama Félix Varela. Aí é um filme todo falado em espanhol e inglês, não tem nada a ver com o Brasil nesse caso. E aí veio o convite, né, que foi o Márcio Cury e o neto de Cora, que é Paulo Salles. O Márcio Cury é um grande produtor de Brasília, né, um dos maiores produtores da história de Brasília, e me convidaram para fazer o filme da Cora. E eu já tinha tido uma ligação com a Cora exatamente lá no Olhar Eletrônico, quando Cora estourou no Brasil, né? Justamente entre 80 e 85, Cora morreu em 85. E o Olhar Eletrônico é desse período, 83, 84, 85. E a gente, não fui eu, mas outros 2 diretores desse coletivo fizeram uma entrevista maravilhosa com a Cora, na época, que eu uso no filme, Cora Coralina Todas as Vidas, né? Como um dos materiais de arquivo. E nessa época eu conheci a Cora e li todos os livros dela, fiquei apaixonado. Aí fui para Goiás, cidade de Goiás, conheci a casa de Cora, aí ela já havia falecido já. Mas, enfim, Cora, eu mergulhei na obra de Cora. Quando veio o convite para fazer uma biografia da Cora, eu falei, pô, a turma está plantando uma semente numa terra fértil, né? Porque eu estava totalmente preparado para isso, né? Foi uma grande surpresa, eu abracei a ideia, sugeri de eu fazer o roteiro também, e o roteiro é assinado por mim e por Regina Pessoa, roteirista e artista plástica. Bom, e ainda falando nas vertentes que eu trabalho, além das biografias, eu tenho uma vertente muito grande também ligada à África, Brasil e África, negritude. Então, eu fiz o Atlântico Negro na Rota dos Orixás, que é uma obra de referência, isso não sou eu que estou falando, e é considerada uma obra de referência nas relações Brasil-África. Fiz um filme que chama Moçambique, que eu filmei em Moçambique. Tem outros projetos desenvolvidos com pesquisa no Mali, no Burkina Faso, e também estou agora lançando uma série, em breve, que chama Libertários, na TV Cultura, uma série sobre grandes libertários da negritude contemporânea e pré-Lei Áurea. Então, tem uma ligação muito grande com a questão da negritude. E depois tem uma outra vertente também, que eu chamo de cidades, né? Então, eu fiz vários filmes sobre cidades, vários sobre Brasília, fiz um filme sobre Araraquara, minha cidade, depois de ter feito várias outras cidades, eu consegui criar o estofo, porque santo de casa não faz milagre. Então, eu me vi preparado para fazer um filme sobre Araraquara, que chama Araraquara, Memórias de uma Cidade, que é um doc-fic também, e fiz Cidades Inventadas por History Channel, sobre a invenção de Brasília, de Salvador, é uma cidade inventada, né, que ela foi preparada antes de ser construída, e foi construída dentro de um planejamento, e Recife, como todos sabem também, ou muitos sabem, que Recife também foi uma cidade planejada, e o Brasil tem uma tradição de inventar cidades como estratégia de dominação do território. E Brasília, vamos dizer, é o auge dessa grande tradição, né?
um projeto maior, né, de uma grande cidade, mas depois veio Palmas também, enfim. O Brasil tem uma grande... Então, me interessa muito também essa questão das cidades, né? Enfim, é por aí. São alguns dos conteúdos principais que eu trabalho. Bem, chegamos em Cora, que é o filme que daqui a pouco as pessoas vão assistir, e aí você recebeu o convite, e aí começou a produção do DocFic. Levou quanto tempo essa produção até a gente ter esse produto final, Renato? Olha, até que foi rápido, porque é um projeto de longa-metragem, ou mesmo de série, muitas vezes ele leva tempo, porque você desenvolver o projeto, criar maturidade, né? A maturidade do projeto, né? Demanda muita pesquisa. E eu fiz esse projeto, o Cora Coralina, eu já tive, né? Quando o Márcio Cury e o Paulo Salles me convidaram, eles já trouxeram debaixo do braço o livro Raiz de Aninha, que é um livro referencial sobre Cora Coralina, né? Raiz de Aninha, do Clóvis e da Rita Elisa, que os dois são entrevistados no documentário. Então, o filme é livremente inspirado o filme é livremente inspirado nesse livro, Raiz de Aninha, que depois vamos dizer, ele me inspirou, ele já me deu um estofo de pesquisa muito importante, né? E no início do filme já está lá, inspirado livremente na obra Raiz de Aninha. Aí, até levantar os recursos, a gente desenvolve o projeto, aí vai atrás dos recursos, consegue os recursos, né? E depois, toda a etapa de pré-produção, produção, pós-produção, e depois do lançamento, e aí levou uns 3 anos. Então, eu diria que foi um projeto até que foi rápido. Tem projetos que demoram muito mais tempo. Por isso que a gente trabalha com vários projetos, porque a gente nunca sabe quando é que direito que vai sair, que a gente vai ter as condições para realizá-lo. Eu, particularmente, gosto de já fazer um filme quando eu já tenho todo o recurso garantido, porque eu filmo, monto e lanço. Porque, às vezes, depende dos produtores. Tem produtor que prefere... conseguiu o recurso da filmagem, filma, depois vai batalhar o recurso da finalização. Eu fiz isso no início da minha carreira, eu não gostei de criar um gap, assim, um espaço entre a filmagem e a montagem, a finalização. Então, eu parto do princípio que, quando eu entro num projeto, tem que ter os recursos para daí tudo sair num carrilhão só, que é o jeito de maior fortalecimento da obra. Então é isso, levou uns 3 anos. 3 anos. E o roteiro foi assinado por quem? O roteiro é assinado por mim e pela Regina Pessoa, né? Então nós selecionamos todas as obras, tem mais de 20 poemas da Cora, a gente fez toda uma curadoria dos poemas. Depois o filme tem uma característica, né? Que logo que o Márcio e o Paulinho me convidaram, né, me ocorreu essa ideia das mulheres de Cora, porque Cora é uma voz coletiva, né? Ela expressa, ela representa muito da mulher brasileira. Então, ela é uma pioneira, ela, vamos dizer, rompeu barreiras do patriarcado, ela conquistou o seu espaço de mulher. Então, isso, uma mulher que é do final do século XIX, imagina, em Goiás, que era uma cidade, um estado bastante conservador, vamos dizer, né? Então, Cora rompeu muitas barreiras. E aí eu pensei nessas mulheres de Cora. E quando eu pensei nas mulheres, eu pensei numa polifonia coralínea, um termo que eu cunhei, uma polifonia. Então, várias vozes de várias mulheres de várias idades. Porque também Cora Coralina, quando ela ficou conhecida, ela já tinha 90 anos. E foi em 1980, ela morreu em 85 com 95 anos. Então, a gente associa, né, os registros de Cora são dela com novenagenária. E ela mesmo dizia que ela tinha todas as idades. E aos 90 anos ela tem um vigor, ela tinha um vigor incrível, isso está no filme, né? E aí eu quis trazer não só a Aninha, que é interpretada pela tataraneta de Cora, a Camilinha, como eu quis também trazer uma Cora adolescente, né? E foi um desenho meio da Regina Pessoa. A Cora adolescente, a Cora jovem, né? Uma Cora etérea, que faz a Teresa Seibert faz, né? Um eu poético, né? Vamos dizer, um self poético da Cora Coralina. A Cora senhora,
que é feita pela grande Valderez de Barros, e também eu quis misturar etnias. Então, eu trouxe a Zezé Mota para também interpretar a Cora, e Beth Goulart. Então, a gente montou um elenco realmente fantástico, né? Que eu tenho o maior orgulho de ter trabalhado com essas mulheres todas, Camila Márdila, Beth Goulart, Teresa Seibritz, Maju de Souza, enfim, esse elenco incrível que, de fato, a gente criou essa polifonia com texturas de voz, de idade, né, de tom de voz muito diferentes, e o filme é todo entremeado por essas vozes do começo ao fim. Que maravilha. Olha, então a gente está chegando aqui ao final, porque as pessoas já devem estar aí ávidas para assistir o filme. E aí eu queria, então, só abrir para o seu recado aí para as pessoas que vão assistir o filme agora, aqueles que não conhecem ainda o seu trabalho no audiovisual, o que você teria a dizer para essas pessoas que vão agora terminar a entrevista e ficar imersos nesse universo de Renato Barbieri e de Cora Coralina? Bom, eu quero agradecer a BDB, né, por essa oportunidade incrível de estar mostrando o nosso filme Cora Coralina Todas as Vidas, para uma conexão muito grande com as bibliotecas do Brasil, né? A Cora Coralina é a segunda autora a segunda maior página no Facebook, né? É a Cora Coralina. A primeira página no Facebook de maior número de seguidores é a Clarice Lispector. A Cora, ela continua contagiando gente de todas as idades, ou seja, a Cora morreu em 85, então já se vão aí 35, 36 anos, e nós estamos falando de Cora de uma maneira incrível. Eu fui a Cora ficou muito associada a Goiás, porque também, de novo, quando ela veio a se tornar conhecida, ela estava morando de novo em Goiás Velho. O filme traz que não, que metade da vida dela passou em São Paulo, no estado de São Paulo. Morou em cidades, então a gente faz todo esse percurso, fomos nas cidades onde Cora viveu e marcou, por onde Cora passou, ela marcou. E é incrível, a gente conheceu pessoas em Jabuticabal, em Andradina, que tiveram com Cora há mais de 70 anos, há 80 anos, e falam dela como se tivessem tido com ela no ano passado. Então, para você ver o quanto Cora imprimiu as pessoas. E a gente teve essa grata oportunidade de fazer esse filme sobre ela, né? Eu acredito que se Cora fosse viva, eu acho que ela ia apreciar esse filme, ela ia gostar. Eu fiz o filme pensando nela, de um jeito que ela aprovasse o filme, que ela gostasse, que ela se identificasse com o filme. Eu fiz com esse pensamento. Então, eu desejo uma excelente projeção, né? E vocês podem mandar depois um feedback para o nosso e-mail. Meu e-mail é renato@gaiafilmes.com. Terei muito prazer em receber um feedback do público presente nessa BDB cultural especialíssima, e sou muito grato e desejo uma ótima sessão a todos e todas. Muito obrigado, Renato. Obrigado a Eltistá também por ter feito essa seleção primorosa, de ter trazido você para a nossa programação. E a você que vai nos assistir, pegue a pipoca se tiver tempo, sente-se de uma maneira bem confortável e mergulhe nas ruas e na vida de nossa querida Aninha. Obrigado mais uma vez, Renato. Até a próxima. Bom espetáculo. Obrigado a você, Linhares. Obrigado por estar também. Um grande abraço.
Goiás, minha cidade. Eu sou aquela amorosa de tuas ruas estreitas, curtas, indecisas, entrando, saindo uma das outras. Eu sou aquela mulher que ficou velha, esquecida nos teus larguinhos e nos teus becos tristes, contando histórias, fazendo adivinhação, cantando o teu passado, cantando o teu futuro. Eu vivo nas tuas igrejas e sobrados e telhados e paredes. Eu sou aquele teu velho muro, verde de avencas. Eu sou estas casas encostadas, cochichando umas com as outras. Eu sou a ramada dessas árvores, sem nome, sem valia, sem flores e sem frutos. Minha vida, meus sentidos, minha estética, todas as vibrações de minha sensibilidade de mulher têm aqui suas raízes. Eu sou a menina feia da Ponte da Lapa. Eu sou Aninha. Olho e vejo tua ancianidade vigorosa e sã. Revejo teu corpo patinado pelo tempo, marcado das escaras da velhice. Desde quando ficaste assim? Eu era menina e você já era a mesma, de paredes toscas, de beiradão desusado e feio, onde em dias de chuva se encolhiam as cabras soltas da cidade. Portais imensos para suas paredes rudes de barrotins e enchimento em lances sobrepostos salientes. Folhas de portas pesadas de árvores fortes, descomunais, cerradas à mão, unidas e aparelhadas, levantadas para entrada e saída de gigantes homens feros, duros restos de bandeira. Minha casa velha da ponte. Assim a vejo e conto, sem datas e sem acentos. Assim a conheci e canto com minhas pobres letras, desde sempre. Algum dia cerimonial foste casa nova, num tempo perdido do chão passado, quando mãos escravas te levantaram em pedra, madeirame e barro. Casa velha da ponte. Velho documentário de passados tempos. Vertente viva de histórias e de lendas. A Cora sempre deixou bem claro, né, nos escritos dela, que a Casa Velha da Ponte era o mundo imaginário dela, que ali tudo ela podia. Ali ela convivia com as formigas, convivia com os cacos de vidro e conseguia lutar. Ela enfrentou muitos dissabores, mas muito mais em alegrias na Casa Velha da Ponte. As suas meias confissões aconteceram dentro desse espaço, dentro da casa. Mesmo nos fatos que não ocorreram dentro daquele espaço, foi ali que ela ficcionalizou, ali que ela escreveu, ali que ela poetizou. A casa é um grande personagem. Quando ela nasceu, a casa já estava entrando num período de pobreza, porque ela nasceu exatamente com o fim da escravidão. E a casa foi ganhando uma dimensão maior.
no sentido em que ela percebia a casa como sendo uma marca, um símbolo da história da ocupação de Goiás. De dentro daquela casa, com todas as suas dores, todas as suas limitações, ela projetou Goiás para o mundo da forma mais fantástica, que foi através da poesia. Éramos 4 as filhas de minha mãe. Entre elas, ocupei sempre o pior lugar. 2 me precederam. Eram lindas, mimadas. Devia ser a última. No entanto, veio outra que ficou sendo a caçula. Quando nasci, meu velho pai agonizava. Logo após morria. Cresci filha sem pai, secundária na turma das irmãs. Eu era triste, nervosa e feia. Amarela de rosto empalamado, de pernas moles caindo à toa. Os que assim me viam diziam: essa menina é o retrato vivo do velho pai doente. Caía nos degraus, caía no lajedo do terreiro. Chorava, importunava. De dentro a casa se impacientava. Levanta, perna mole! Minha mãe, muito viúva, isolava-se no seu mundo de frustrações, ligada maternalmente à caçula do seu 3º casamento. Tudo isso aumentava minha solidão, e eu me fechava, circunscrita no meu mundo do faz de conta. Minha mãe, desiludida, na sua dupla viuvez, vivia a vida sedentária. Passava dias mergulhada na leitura do Jornal do Comércio e do País, ou de grandes volumes encadernados do Panorama, numa transferência ou evasão de suas frustrações de mulher. Tinha atitude de pessoa desgostosa da vida, como dizia então. Apegava-se também com interesse resignado e tranquilo ao feito de um crochê muito largo, de linha muito fina e ponto muito aberto, que nunca vi terminado. Jacinta, ela era rígida com as filhas. Ela cobrava muito das filhas. Então, o que a gente tem dessa história da relação de Cora com a mãe é uma mãe que não é a mesma imagem que a gente tem hoje, da mãe que cuida, a mãe que cria, a mãe que acarinha, que acalenta. Não, era uma mãe que era rígida no seu cobrar social. Ela era também uma pessoa que lia muito, ela era uma pessoa que se preocupava em ter conhecimento, em saber o que estava acontecendo nos livros, nos jornais, nas revistas. E era uma pessoa que, através disso, se comunicava com a sociedade. Diz que ela lia também espanhol, que ela teve um professor lá que era um padre, que ensinou um pouco de espanhol para ela. Quer dizer, ela não era... Ela já fugia um pouquinho da mulherada da época, viu? Uma mulher independente, uma mulher à frente do tempo, né? Que teve viúva 2 vezes, né? que tem na trajetória ter lido quase todos os livros do Gabinete Literário Goiano, né? mas como essa figura forte e que soube também conduzir as rédeas do seu próprio destino. Minha mãe foi mulher goiana, nascida de vida e morta nesta cidade. Meu pai veio no Nordeste, dera um século que ele veio como desembargador do Tribunal da Relação do Estado de Goiás, ou seja, Tribunal de Justiça como é hoje. A foto dele está ali. Do paterno sou mulher rendeira, sentada na esteira, minha perna encolhida, minha perna dobrada, minha perna estirada. Minha saia sungada, minha coxa de fora, batendo meus biuros, tecendo. Daí Lampião, Maria Bonita, cangaceiros, Padrinho Cícero, na parede de minha casa. Aninha, meio a meio mulher goiana, mulher rendeira. Cangaceira, assimilação.
consciente ou não. Quando você vai ver certos poemas da Cora, você fica surpreso de ver quantos detalhes do passado a Cora guardava. Eu acho que isso foi fundamental para o vigor da escrita dela. E aí ela usa duas fórmulas poéticas nos poemas. A primeira, quando eu era menina, e outra muito reincidente, minha bisavó contava. Era um prato sozinho, último remanescente, sobrevivente. Sobra mesmo de uma coleção de um aparelho antigo de 92 peças. Isto contava com emoção minha bisavó, que Deus a haja. Era um prato original, muito grande, fora de tamanho, um tanto oval, todo azul forte, em fundo claro, num meio relevo. Galhadas de árvores e flores estilizadas, um templo enfeitado de lanternas, uma ilha, um quiosque rendilhado, um braço de mar, um pagode e um palácio chinês. Uma ponte, um barco com sua coberta de seda, pombos sobrevoando. Minha bisavó traduzia com um sentimento sem igual a lenda oriental estampada no fundo daquele prato. Eu era toda ouvidos. Ouvia com os olhos, com o nariz, com a boca, com todos os sentidos. Aquela história da princesinha Lui, lá da China, muito longe de Goiás, que tinha fugido do palácio, um dia, com um plebeu do seu agrado e se refugiado num quiosque muito lindo com aquele a quem queria. Cuidado com o prato azul pombinho, dizia minha bisavó. Um dia, por azar, sem se saber, sem se esperar, artes do salta-caminho, partes do capeta. Apareceu quebrado, feito em pedaços, sim senhor, o prato azul pombinho. Foi um espanto, um torvelinho, exclamações, histeria coletiva, um Deus nos acuda, um rebuliço. Quem foi? Quem não foi? Comecei a chorar, que chorona sempre fui. Foi o bastante para ser apontada e acusada de ter quebrado o prato. Chorei mais alto, na maior tristeza, comprometendo qualquer tentativa de defesa. De nada valeu minha fraca negativa. Reuniu-se o conselho de família e veio a condenação à moda do tempo. Uma boa tunda de chineladas. Aí ponderou minha bisavó umas tantas atenuantes a meu favor, e o castigo foi comutado para outro. Trazer no pescoço por tempo indeterminado, amarrado de um cordão, um caco do prato quebrado. Ela vive na transição entre prosa e poesia. Né? A gente tem poemas que atravessam um fio muito narrativo, muito denso, que alguns autores vão chamar de epilíricos. E na própria prosa também ela é muito carregada de lirismo. Então há um entrelugar entre o épico e o lírico na obra de Cora. Daí esse tom eminentemente narrativo dos poemas. Né? Essa sensação da oralidade, a presença da oralidade, de ouvir muito próximo um narrador. E aí esses recursos também de voltar ao passado para narrar o que ela viu, o que ela ouviu contar ou o que ela ficcionalizou também. Né? E aí ela tem duas estratégias que eu acho fundamentais, que é criar duas máscaras líricas, dois grandes personagens. Ela forja e cria Cora Coralina, né? Que é a escritora, é a anciã e que escreve, a escriba, e forja Aninha, que é outra ponta, né, da vida, que é a criança. Então, quem assina o livro, a capa do livro, é a personagem escritora, Cora Coralina. Mas quando você vai ler o poema, quem está lá dentro, brincando de esconder e se revelar, é a Aninha, a menina feia da Ponte da Lapa. Vintém de cobre, ainda o vejo, ainda o sinto, ainda o tenho na mão fechada. Vintém de cobre, dinheiro antigo, moeda escura, recolhida, desusada, feia, triste, pesada. Vintém de cobre, economia, poupança, a casa pobre.
pé de meia sempre vazio. E o sonho de ajuntar, melhorar de vida, prosperar. Um esforço inútil e tardio. Vintém de cobre é um símbolo de um vintém que me faltou na infância. Então, este vintém perdido, este vintém procurado, este vintém que me faltou, daí o título do meu livro, Vintém de Cobre. É um simbolismo desse vintém perdido, faltado e procurado. Em 1900, a irmã dela se casou, a Vicência. E naquela época, precisava, assim, fazer uma festa belíssima. Era muito glamour. E a família, é claro, fez toda essa parte, né, de tradição da cidade de Goiás, sabe? E eles ficaram endividados, tiveram que alugar a Casa Velha da Ponte. E a Cora teve que parar os estudos, é por causa disso que ela, né, que ela sempre falou, não, eu estudei 2 anos e meio, não consegui estudar mais, porque ela teve que ir com a família, com todas a família, as mulheres, né? Elas foram para a Fazenda Paraíso. De noite, frio ou calor, chuva ou relâmpago, trovões, céu barrado de estrelas ou lua, clara como o dia, acendia-se o braseiro. Vem vindo a procissão, com as velas acesas, e quando chega no rumo da casa dela, a tabuleta se abre e ela pegou a vela achando que era uma pessoa amiga dela. Ficávamos ali em adoração, naquele ritual sagrado que vem de milênios, de quando o primeiro fogo se acendeu na terra. Contavam-se casos, conversas infindáveis de outros tempos e pessoas mortas. Tínhamos ali o nosso universo. Vivia-se na paz de Deus. Eram essas coisas na Fazenda Paraíso. Como todo paraíso, só valeu depois de perdido. Isso é mal olhado. Não, vamos benzer de quebranto. Então ela ficou de 1900 a 1905 na Fazenda Paraíso. E ali que nasceu essa Cora telúrica. Meus versos têm cheiro dos matos, dos bois e dos currais. Eu vivo no terreiro dos sítios e das fazendas primitivas. Amo a terra de um místico amor consagrado num esponsal sublimado, procriador e fecundo. Minha identificação profunda e amorosa com a terra e com os que nela trabalham. Sou árvore, sou tronco, sou raiz, sou folha, sou graveto, sou mato, sou paiol e sou a velha tulha de barro. Quando eu comecei a escrever, por muita vaidade e ignorância, nessa cidade havia muita Ana. Santa Ana é padroeira daqui. E quando nascia uma menina, davam-lhe logo o nome de Ana. Nascia outra, era Ana. De modo que a cidade era cheia de Ana. Aninha, Niquita, Niquinha, Nicota, Doca, Doquinha, Doquita. Tudo isso era Ana. Então eu tinha medo que a minha glória literária fosse atribuída a outra Ana, mais bonita do que eu. Então procurei um nome que não tivesse xará. Olhei para a cidade, corri as minhas recordações. Indaguei como chamava tal moça. Não achei nenhuma Cora. Aí optei por Cora. Depois Cora só era pouco. Achei Coralina e passei a me identificar por Cora Coralina. Quando ela vai para a Fazenda Paraíso, junto com as correspondências da família,
ia o jornal, o país que ela assinava e romances do gabinete. E Cora lia tudo. E ela chegou a escrever para esse jornal. E ela mandou para o suplemento escritos, que ela falava, os meus escritinhos, e foram publicados. E ela não era mais do que uma menininha moça. A gleba está dentro de mim. A gleba me transfigura. Sou semente, sou pedra. Eu sou a terra milenária. Eu venho de milênios. Eu sou a mulher mais antiga do mundo, plantada e fecundada no ventre escuro da terra. A beleza da mulher extasia quem a contempla e algumas vezes produz uma impressão a que se pode dar o nome de amor. Outras vezes a impressão é toda do espírito e a plástica, por mais bem acabada que seja, não toca nem de leve nesse órgão misterioso, vago e incompreensível que se chama coração. Há mulheres que impressionam tanto o espírito de quem a vê que a impressão de um momento perdura a vida inteira. Como é preciso ter-se o ouvido educado para a música, deve-se ter também a ótica educada para julgar a beleza. Muito obrigada. Bravo! Bravíssima! Que belo gesto! É claro que a presença do Cantídio, ela é avassaladora na vida de Cora e modifica a trajetória da Cora Coralina de vez. Cora Coralina já era uma intelectual reconhecida em Goiás antes de Cantídio, desde a adolescência. Mas ele foi uma alavanca, né, uma mola propulsora para consolidar uma série de estratégias, desejos e sonhos que a Cora Coralina já tinha desde muito, muito nova, mas que o contexto de Goiás não favorecia. Né? Então, Cantídio foi uma forma de ela extravasar os anseios para além da Serra Dourada. E, claro, um intelectual também, que tinha passado pela Faculdade de Direito lá de São Francisco, um jornalista. O meu pai era advogado e ele foi formado aqui, na faculdade, aqui em São Paulo, Faculdade de São Francisco. E quando ele foi para Goiás e tal, ele já tinha sido casado aqui no estado de São Paulo
Então, ele quis pôr uma distância imensa dessa família que ele teve, né? Porque naquele tempo não tinha divórcio. A mãe, que fazia muito gosto no casamento, quando soube que ele vinha de um outro casamento, mas não se sabia disso em Goiás, ela fez movimentos para que gestões, no sentido de que ele desaparecesse de Goiás, né? E Cora seria mandada para a Fazenda Paraíso de novo, mas lá é para que ninguém soubesse que ela estava grávida. Naquela época, que a mulher não tinha o direito de sair na rua, não tinha o direito de chegar na varanda quando o seu marido estivesse conversando com alguma visita, quando os filhos olhavam de meia olhar nas varandas das casas. Cora foi uma mulher que viu um futuro dela, ela quis alguém mais, ela montou numa garupa de um cavalo e se foi. Isso, para mim, é uma vitória. Isso, para mim, essa ida de Cora é o despertar da mulher no mundo de hoje. Nas palmas de tuas mãos leio as linhas da minha vida. Linhas cruzadas, sinuosas, interferindo no teu destino. Não te procurei, não me procurastes, íamos sozinhos, por estradas diferentes. Indiferentes, cruzamos. Passavas com o fardo da vida, corri ao teu encontro, sorri, falamos. Esse dia foi marcado com a pedra branca da cabeça de um peixe. E desde então caminhamos juntos pela vida. Meus anseios extravasaram a velha casa, arrombaram portas e janelas, e eu me fiz ao largo da vida. Andei por mundos ignotos e cavalguei o corcel branco do sonho. Vinha das minhas terras goianas, numa longa viagem, comitiva de bestas e cavalos até Araguari. Chorei ali, já do lado mineiro, minhas lágrimas de despedida. E a vida me tomou nos braços. Aí eles resolveram que iam para Jaboticabal, né? Mas Cora queria conhecer a cidade do Rio de Janeiro. Conheceu também a Colombo, né? Naquela época era o reduto onde eles se encontravam, os grandes escritores. E ela grávida, né? E dali eles foram para Jaboticabal. E fui caminhando, caminhando, e me nasceram filhos. E foram eles, frágeis e pequeninos, carecendo de cuidados, crescendo devagarinho. E foram eles a rocha onde me amparei, anteparo a tormenta que viera sobre mim. Foram eles, na sua fragilidade infante, poste e alicerce, paredes e cobertura, segurança de um lar que o vento da insânia ameaçava desabar. Eu era fascinada pelos meus filhos. Achava a coisa mais linda possível. E vivi a infância dos meus filhos e sinto até hoje não ter vivido ainda com mais intensidade. Ela viveu aqui de 12 até 1929, 17 anos na cidade. O primeiro artigo dela que eu encontrei é de 1916, no jornal Democrata. O segundo artigo foi sobre as árvores
1922, no anuário do Ginásio do Estado. Meu pai não deixava ela publicar poemas, essas coisas. Mas ela escrevia para o jornal de Jaboticabal. Ela era crítica. Se o prefeito saísse da linha ou falasse qualquer coisa contra ela, ela retrucava em cima. Ela norteou a cidade na parte ambientalista, porque ela forneceu as mudas. A cidade era muito seca, muito quente. Ela pôs rosa para todo lugar, vendia, né? Ela comprava aqui em São Paulo e aquelas mudas e depois enxertava e fazia todo esse trabalho com flores, com roseiras, principalmente, né? Cora, lá em Jaboticabal, chegou até um lixo, que era um monte de terra, e pegou um bulbo. E pegou esse bulbo, levou e plantou, e falou assim, do lixo eu peguei esse bulbo, e eu vou ver o que vai nascer disso. E nasceu um lírio muito lindo. E que ela escreveu uma crônica sobre o lixo, belíssima. E essa crônica foi publicada num jornal em São Paulo, falando, e depois denominada, né, a poeta do lixo. Converse você, poeta destes tempos novos. Converse com as sementes e as folhas caídas que pisa distraído. Você vai sobre rodas e caminha sobre vidas que o asfalto recobriu. Quem fala essa mensagem é uma mulher muito antiga que entende a fala e a vida de um monte de lixo. Ela encetou uma campanha, né, para proteção dos pobres e dos necessitados, e essa campanha tomou um vulto maior e culminou, né, na criação do asilo de mendicidade, né? Foi o asilo São Vicente de Paulo. E trabalhando até pesado, que ela carregava o carrinho cheio de tijolos para ajudar na construção do asilo São Vicente de Paulo. E ela ajudava não só braçal, mas até financeiramente. Ela chegou ao ponto de construir um barracão de madeira para abrigar roupas que ela pegava para as pessoas carentes. Eles iam do lado da casa dela, lá ela dava roupa, dava vestido, dava calça. A estação de trem onde ela desceu, hoje leva o nome dela. De Jaboticabal, depois ela foi para São Paulo. Minha mãe veio para São Paulo por causa dos filhos que já estavam todos precisando de escola superior. Meu pai, então, resolve ir para Salto Grande. Então, ele vinha e voltava aqui para São Paulo, onde ela ficou só com os filhos. Ela encontrou-se, dali um tempo, viúva, né? O Cantídio faleceu e, naquela época, não tinha essa pensão para viúva e ela teve que trabalhar. E a Cora trabalhou muito. Tanto que ela trabalhou na editora José Olímpio, trabalhou vendendo livros. Ela ia de sacola cheia de livros, de casa em casa. Pela primeira vez, ela se viu assim, cansada. Então, ela foi até a Igreja do Calvário. Chegando à Igreja do Calvário, ela se colocou no altar, olhou o crucifixo e falou, eu estou cansada. A hora que ela estava saindo, na porta de entrada, na soleira, tinha uma mulher. E essa mulher estava sentada. E a Cora abaixou-se e perguntou para essa mulher, o que você está fazendo aí? Essa mulher falou, eu estou cansada. Ela falou, mas como você está cansada? Eu estou cansada. E a Cora pegou essa mulher nos braços, levou essa mulher para casa, retornou essa mulher ao convívio da família e fez um juramento de nunca mais falar que está cansada. Enquanto ela pudesse trabalhar, ela nunca se sentiria cansada. Eu acho que a coragem de Cora é alguma coisa que me impressiona muito. E, sobretudo, essa coragem no infortúnio. Quando ela está sofrendo mais, é que parece que essa coragem vem com a força de um vulcão.
A vida é sempre boa. Saber viver é a grande sabedoria. E nós todos temos a faculdade de fazer sempre a vida melhor. Porque nós, além da vida material que está à nossa volta, temos também a nossa vida interior mais válida do que essa vida material que vivemos. Porque a vida é boa e nós todos podemos sempre fazê-la melhor. E o melhor da vida é o trabalho. Minhas mãos raízes procurando a terra, semeando sempre, jamais para elas os júbilos da colheita. Mãos pequenas e curtas de mulher que nunca encontrou nada na vida, caminheira de uma longa estrada, sempre a caminhar, sozinha a procurar o ângulo prometido, a pedra rejeitada. Ela foi para Penápolis, ela entrou para a Ordem Terceira de São Francisco, recebeu o hábito, colocou o nome dela como Irmã Conceição e seguiu os ensinamentos de São Francisco, os ensinamentos da humildade, da servidão. Morei alguns anos nesta cidade, banhada pela Maria Chica e abençoada por São Francisco de Assis. Que ali tem uma igreja dirigida por frades franciscanos e onde, em boa hora, ingressei na venerável Ordem Terceira Franciscana, o que muito tem me ajudado na vida. Foi para mim a melhor dádiva de Penápolis. A gente vê os escritos de Cora Coralina, permeia essa religiosidade fundamentada na solidariedade, na fraternidade humana, e com certeza foi fundamental para ela a vivência aqui em Penápolis, junto aos frades franciscanos, às irmãs franciscanas, né, dando uma base muito sólida na religiosidade militante da Cora Coralina. Ela tinha uma casa comercial que chamava Casa Borboleta. Casa Borboleta. E ela vendia roupas, retalhos e tal. Depois, ela se infiltrou lá. E ela acabou ajudando a montar, ela ajudou a fazer os estatutos da Associação Comercial de Penápolis. Ela lidera os comerciantes a buscar a diversificação do comércio para oferecer melhores serviços para a própria comunidade penapolense e regional. Uma mulher que já começa a escrever, publicar textos no jornal O Penapolense. E por onde ela passou, foi semeando, né, cultura, solidariedade. Eu acho que é uma pessoa que marca, né, por onde ela passa. Ela não deixou sua marca na literatura. Ela deixou sua marca no trabalho. Ela fez roça, ela capinou roça, ela subiu em palanques de política com enxada nas costas. Agora foi uma guerreira. Eu acho que é uma mulher que não encontra no passado e não encontra hoje e não vai encontrar no futuro uma similar a ela. A capacidade dela é única e é invejável. Eu acho que Cora sempre trouxe dentro de si o espírito bandeirante e viveu isso em diversas circunstâncias. Ela saiu de Goiás, foi para o estado de São Paulo. Do estado de São Paulo, ela fez várias mudanças e, por último, ela foi para Andradina, que era a área de ocupação no oeste do estado naquela ocasião. Então, aquilo foi uma forma de desbravar um sertão que ainda não tinha sido ocupado. E Andradina, eu acho que naquela época estava assim, em ascensão, né? O Morandade doando terras, e o pessoal chegando, plantando, criando gado. Então, era uma cidade em desenvolvimento no estado de São Paulo, né? Com certeza, ela fez parte dos pioneiros de Andradina. Lá na cidade de Andradina, e ela já foi toda terra mesmo, porque ela foi viver no sítio. E esse sítio dela era uma pousada de boiada. Quando as boiadas vinham para Andradina,
posavam ali. Ela dava posada para boiadas, né? Era um barro danado, né? Então, ali, carro nenhum passava quando chovia. E lá ela falava sobre a preciosidade de ser lavradora. Senhor, nada valho. Sou a planta humilde dos quintais pequenos e das lavouras pobres. Meu grão, perdido por acaso, nasce e cresce na terra descuidada. Ponho folhas e haste, e se me ajudardes, Senhor, mesmo planta de acaso, solitária, dou espigas e devolvo em muitos grãos o grão perdido inicial, salvo por milagre que a terra fecundou. Sou a planta primária da lavoura. Não me pertence a hierarquia tradicional do trigo e de mim não se faz o pão-alvo universal. O justo não me consagrou pão da vida, nem lugar me foi dado nos altares. Sou apenas o alimento forte e substancial dos que trabalham a terra onde não vinga o trigo nobre. Sou de origem obscura e de ascendência pobre, alimento de rústicos e animais do jugo. Sou a pobreza vegetal, agradecida a vós, Senhor, que me fizeste necessário e humilde. Sou o milho. E quando ela foi embora de Andradina, houve a promessa dela voltar. Mas ela tinha um compromisso, porque ela tinha que fazer o inventário dos bens que o pai deixou. E ela, naquela época, na advocacia, chamava-se testamenteira. Hoje chama inventariante. Naquela época, ela foi nomeada. E ela não atendeu o juiz de início. Foi protelando, aí ela precisou ir lá para resolver, porque o juiz já estava apertando ela. Deixei filhos, nora, genro, netos e bisnetos. Quando eu voltei, não tinha intenção de permanecer. Tinha intenção de matar saudades velhas e carregar saudades novas. A estrada está deserta. Vou caminhando sozinha. Ninguém me espera no caminho. Ninguém acende a luz. A velha candeia de azeite já muito se apagou. Tudo deserto. A longa caminhada. A longa noite escura. Ninguém me estende a mão. E as mãos atiram pedras. Sozinha na estrada deserta, sempre a procurar o perdido tempo que ficou para trás. Do perdido tempo, do passado tempo, escuto a voz das pedras. Volta, volta, volta. E os morros abriam para mim imensos braços vegetais. E os sinos das igrejas que eu via na distância diziam: vem, vem, vem. E as rolinhas, fogo pagou das velhas cumieiras. Por que não voltou? Por que não voltou? E a água do rio que corria chamava, chamava. Vestida de cabelos brancos, voltei sozinha à velha casa deserta.
longe do Rio Vermelho, fora da Serra Dourada, distante desta cidade. Não sou nada, minha gente. Rio Vermelho das janelas da Casa Velha da Ponte, rio que se afunda debaixo das pontes. Rio de águas velhas, roladas das enxurradas, crescidas das grandes chuvas, chovendo nas cabeceiras. Rio do princípio do mundo, rio da contagem das eras. Rio Vermelho, meu rio. Rio que atravessei um dia, altas horas, mortas horas, há 100 anos, em busca do meu destino. Eu acho que ela, se não tivesse voltado às suas origens, não haveria essa eclosão do lírico que aconteceu com Cora Coralina. Porque quando ela volta, ela vem preparada com a bagagem intelectual, de experiência de vida, né? Mas eu acho que ela não estava tão preparada para o reencontro com esse passado. Porque quando ela volta, ela usa uma metáfora da abertura de um porão. Quando ela volta, as memórias de 45 anos atrás vêm com toda a força, né? E ela tem que assumir as rédeas desse corcel indomado do sonho, que ela diz. E aí a Aninha aparece. A poesia. Andava procurando uma menina muito boba lá na cidade de Goiás. E um dia se encontrou comigo e disse: "Você é a Aninha, aquela menina feia da Ponte da Lapa?" Eu disse: "Sou." Então ela disse: "É você mesmo que eu estava procurando." Me deu a mão. E daí andamos juntos na vida de mãos dadas. Ela sempre me levando. Eu não procuro caminhos, não procuro palavras, não procuro temas, ela que vai me apontando. Quando ela voltou para Goiás, em 1956, ela veio sozinha, sem recursos, e ela precisava de formas para se manter na casa. E ela veio de uma família de doceiras. A família materna de Cora eram grandes doceiros na cidade, né? Dona Vitalina, uma prima dela, era uma das maiores doceiras da cidade. Mas naquela época não fazia doce para vender, fazia doce para se servir nas grandes festas, dos aniversários da casa, não era para comercializar. Aí ela teve a ideia de comercializar o doce. E vendia doce e guardava o dinheiro do doce debaixo do travesseiro, ou debaixo do lençol, que ela dormia nele. Então ela falava que ela acordava de noite, passava a mão no dinheiro e falava assim: "Eu vou comprar essa casa." E eu me lembro, eu estava aqui na casa quando ela conseguiu comprar. E ela ficou muito feliz por ter comprado a casa e ter ficado, então, proprietária daquilo que ela queria preservar. Por 20 anos para ela adquirir essa casa. E ela adquiriu com dinheiro de doce. Apelei para os tachos e para os doces de fruta. Fiz os doces melhores, vamos dizer, da minha cidade e talvez do meu país mesmo. Acredito que em frutas ninguém trabalhasse em doces melhor do que Cora Coralina. E fiz, sobretudo, meu jovem, um nome bonito de doceira, minha glória maior. Ela conhecia, assim, cada doce, cada fruta, o tempo que era necessário, o tipo de fruta que ela tinha que usar, o estado da fruta, um pouco mais verde, um pouco mais madura. Ela realmente era uma observadora muito atenta a todos esses detalhes.
Tinha laranja, figueira, mamão, cidra. Ela precisava das frutas do quintal para fazer os seus doces. E seu Vicente que cuidava das frutas. Ele que colhia as frutas de manhã e trazia para fazer os doces. Ela fazia um tipo de doce que é chamado glacerado. Era uma coisa muito difícil de ser feita. Pouca gente consegue o ponto da glaceração. Então é uma coisa assim super delicada, super sofisticada, e ela fazia com muita propriedade. Aí ela ia fazer uma caixinha, e essa caixinha tinha um papel manteiga protegendo, colocava os doces ali cuidadosamente e tal. E se a pessoa falava assim, não, põe dentro de um saquinho que eu estou com pressa. Não, se o senhor está com pressa, o senhor volta depois para pegar, porque daqui da minha casa o doce não sai dentro de saquinho, não, ele sai dentro dessas caixinhas. Era assim que ela preparava o doce que ela vendia. E era justa, botava na balancinha dela. Se faltasse, sim, podia passar, mas faltar, não. Não tirava de ninguém. Ela recebia aqui na casa, sempre, duas grandes figuras, dois grandes bispos, que era Dom Pedro Casaldáliga e Dom Tomás Balduino. E numa dessas visitas de Dom Tomás e Dom Pedro, eles falam, Dom Tomás falou assim, olha, eu vou fazer uma visita ao Papa, e se ela quer mandar uma mensagem para o Papa, ela falou assim, eu quero mandar os meus doces para o Papa. Dom Tomás levou os doces, aí o Papa mandou a carta papal para ela, né, agradecendo os doces. Ela ficou numa felicidade enorme, né? Autoridades, grandes intelectuais, e ficavam encantados com a lucidez de Cora Coralina, com conhecimento. Ela não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha telefone, mas era a mulher mais bem informada que eu conheci na minha vida. Ela recebia todos os jornais, todos os dias, e lia, devorava todos os livros. Então, você podia conversar com ela sobre qualquer assunto. E ela ficava sentada nesta cadeira, com a porta da rua aberta, e os turistas chegavam para comprar os doces de Cora Coralina. E ela, então, apresentava os seus livros. Ela tinha tanto amor pelos doces, como ela tinha tanto amor pela letra, pelos poemas que ela escrevia. Ela falava muito, minha filha, de dia eu faço doce para ganhar um dinheiro, para ganhar um sustento. De noite eu faço aquilo que minha alma gosta de fazer, escrever. Foi um tempo maravilhoso da minha vida, um tempo vital, um tempo que me achava cheia de coragem, de ânimo e, sobretudo, de alegria de viver e de trabalhar e de produzir. Ela escrevia sempre manualmente. Agora, quando foi que ela resolveu mesmo editar, ela já tinha 70 anos, né? Ela entrou numa escola de datilografia. E ela começou a datilografar esses manuscritos e levou até José Olímpio para que fosse feito o livro que ela queria, Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais. Cora é uma grande herdeira da tradição moderna e modernista. Mas só que ela também não é somente uma herdeira, ela não recebeu passivamente. Ela recebe, mas ela transforma e se torna também um exemplo a ser seguido, esteticamente falando. Ela também reescreve, é uma alquimista da palavra e do verso.
né? Ela transforma, como ela dizia, transforma em rimas improváveis, né, o lixo pobre em ouro. Porque ela incorporou na sua trajetória também os temas que ela acreditava, que ela defendia na sua poesia. Então ela vivia a poesia. Ela não só escrevia poesia, mas ela vivia a poesia, mas essa poesia engajada. Essa poesia que o eu lírico se abriu para os excluídos, para o sem fala, para o sem voz. Um exemplo disso é a própria presença da Maria Grampinho dentro da casa, né? Ela vai dar centralidade a esse excluído, né? É uma poética, é um protagonismo das margens. Maria, das muitas que rolam pelo mundo, Maria pobre, não tem casa nem morada, vive como quer, tem seu mundo e suas vaidades, suas trouxas e seus botões. Maria Grampinho, diz a gente da cidade. Maria Sete Saias, diz a gente impiedosa da cidade. Maria, companheira certa e compulsada, inquilina da casa velha da ponte. Digo mal, uso capião, tem ela. Só de meu tempo, 26 anos. Tão grande a casa velha da ponte, tão vazia de gente, tão cheia de sonhos, fantasmas e papelada. Cabem todas as Marias desvalidas do mundo e da minha cidade. Entre, Maria, a casa é sua, nem precisa mandar. Seus direitos sem deveres, vai pela manhã e volta pela tarde. Sua saia, seus botões, seus grampinhos, seu sério, muda e certa. Maria é feliz, não sabe dessas coisas sutis e tem quem a ame. Todas aquelas pessoas que não tinham casa, aquelas pessoas que não tinham onde viver, aquelas pessoas que eram abandonadas por suas famílias, que eram tidas como pessoas atrapalhadas, ela abria a porta e acolhia. De onde vens, criança? Que mensagem trazes de futuro? Por que tão cedo esse batismo impuro que mudou teu nome? Ao acaso das ruas, nosso encontro. És tão pequeno e eu tenho medo. Medo de você crescer, ser homem. Medo da espada de teus olhos, medo da tua rebeldia antecipada. Nego a esmola que me pedes, culpa-me tua indigência inconsciente, revolta-me tua infância desvalida. Quisera escrever versos de fogo e sou mesquinha. Pudesse eu te ajudar, criança estigma, defender tua causa, cortar tua raiz chagada. Ninguém comigo na floresta escura. E o meu grito impotente se perde na acústica indiferente das cidades. Quisera a tempo te alcançar, mudar teu rumo, de novo te vestir a veste branca de um novo catecúmeno. És tanto e tantos teus irmãos na selva densa, e eu sozinha na cidade imensa. O governador veio para Goiás. Aí ela me chamou e falou: minha filha, na hora dos doces, você vem me chamar que eu quero ir lá falar com ele. Falei: dona Cora, só vai desse jeito. Vou, minha filha. Eu quero mostrar para ele que não é o luxo, a roupa que faz o monge, mas é a vontade. E eu fui e entrei com ela no salão. Todo mundo olhou estampado, apavorado, né? Ela com o rosto sujo. Ela fez um discurso que o povo aplaudiu ela de pé. Ela falou sobre o menor abandonado. Aí ela se torna bastante lida também por causa de Drummond de Andrade, viu? Ele despertou o conhecimento de Cora Coralina e o valor da literatura dela.
Este nome não inventei. Existe mesmo. É de uma mulher que vive em Goiás. Cora Coralina. Cora Coralina. Tão gostoso pronunciar este nome, que começa aberto em rosa e depois desliza pelas entranhas do mar, surdinando músicas de sereias antigas e de Dona Janaína moderna. Cora Coralina. Para mim, a pessoa mais importante de Goiás. Mais do que o governador, as excelências parlamentares, os homens ricos e influentes do Estado. Entretanto, uma velhinha sem posses, rica apenas de sua poesia, de sua invenção, e identificada com a vida como é, por exemplo, uma estrada. Na estrada que é Cora Coralina, passam o Brasil velho e o atual, passam as crianças e os miseráveis de hoje. O verso é simples, mas abrange a realidade vária. Escutemos. Vive dentro de mim uma cabocla velha de mal-olhado, acocorada ao pé do borralho, olhando para o fogo. Benze quebranto, bota feitiço. Ogum, orixá, macumba, terreiro, ogã, pai de santo. Vive dentro de mim a lavadeira do Rio Vermelho, seu cheiro gostoso d'água e sabão, rodilha de pano, trouxa de roupa, pedra de anil, sua coroa verde de São Caetano. Vive dentro de mim a mulher cozinheira, pimenta e cebola, quitute bem feito, panela de barro, taipa de lenha, cozinha antiga toda pretinha. Vive dentro de mim a mulher do povo, bem proletária, bem linguaruda, desabusada, sem preconceitos, de casca grossa, de chinelinha e filharada. Vive dentro de mim a mulher roceira, enxerto de terra, meio casmurra, trabalhadeira, madrugadeira, analfabeta. Vive dentro de mim a mulher da vida, minha irmãzinha, tão desprezada, tão murmurada, fingindo alegre seu triste fado. Todas as vidas dentro de mim. Na minha vida, a vida mera das obscuras. Cora é uma pessoa que traz dentro dela, como ela mesma diz no poema, todas as vidas e todas as vozes humanas e vozes da natureza, todas as vozes da atualidade, todas as fases do passado e aquilo que ainda vai nascer. Cora é uma visionária. Cora é uma pessoa que viu muito mais do que está visível para todo mundo. Pessoal, no dia 20 de agosto de 1889, nascia nesta casa Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, Cora Coralina. Aqui, a poetisa passou toda a infância. Teve 6 filhos, 15 netos e 30 bisnetos. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos, ser otimista. Creio na força imanente que vai ligando a família humana numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana. Creio na superação dos erros e angústias do presente. Aprendi que mais vale lutar que recolher tudo fácil. Antes acreditar do que duvidar. Tudo o que houver de fazer com as suas mãos, que faça bem feito. Se você tiver que fazer um crochê,
compre o melhor tipo de linha e faça da melhor forma. Se houver de fazer um crivo, a mesma coisa. Se houver de fazer uma costura, igualmente. Se houver de lavar uma panela goscorenta e toda enfumaçada, faça com amor. Tudo que se faz com amor é digno de ser feito. E eleva o seu nome e eleva, sobretudo, o seu espírito pela consciência de que fez bem feito. Essa é a minha teoria e me serviu muito. Ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim. Levantei uma escada muito alta e no alto subi. Teci um tapete floreado e no sonho me perdi. Uma estrada, um leito, uma casa, um companheiro. Tudo de pedra. Entre pedras cresceu a minha poesia. Minha vida, quebrando pedras e plantando flores. Entre pedras que me esmagavam, levantei a pedra rude dos meus versos.